Polícia de Alvorada prende mulher suspeita de torturar o filho de 13 anos. E mais. Integrantes do Movimento Nacional da Luta pela Moradia ocupam 2 prédios em Porto Alegre. O Ministério Público do Trabalho vai investigar as condições dos trabalhadores nas obras da Arena do Grêmio. Porto Alegre quer regulamentar a publicidade para melhorar o visual urbano. MST desocupa fazenda no norte do estado. E ainda, chuvas fracas atingem parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. Integrantes do Movimento Nacional da Luta pela Moradia ocuparam 2 prédios no centro de Porto Alegre. As ações fazem parte da Marcha da Reforma Urbana, que acontece amanhã em Brasília. Um dos prédios ocupados é este, na esquina da Rua Caldas Júnior com a Avenida Mauá. O edifício de 8 andares ficou conhecido por ter sido usado em 2006 por integrantes do PCC, que através de um túnel tentaram roubar as agências do Banrisul e da Caixa. Os manifestantes marcaram a ocupação com faixas e bandeiras. O prédio pertence ao governo federal. O outro local invadido, na Rua Barros Cassal, é de propriedade da extinta Rede Ferroviária Federal. O Movimento Nacional da Luta pela Moradia fez uma manifestação no pátio do edifício. As ações de Porto Alegre integram a Marcha da Reforma Urbana, que será realizada amanhã em Brasília. O movimento pretende sensibilizar a União para a utilização de prédios abandonados para famílias que recebem de 0 a 3 salários mínimos e participam do programa Minha Casa Minha Vida. Para a coordenação do movimento no estado, os critérios utilizados pelo programa do governo federal acabaram colocando a população na periferia da cidade, enquanto os centros urbanos como o de Porto Alegre têm prédios com possibilidade de serem habitados. Apenas nos 2 edifícios ocupados hoje, 120 famílias poderiam ser beneficiadas, segundo o movimento. Numa boa parcela dos estados brasileiros, nas grandes cidades, tu vê grandes prédios vazios, sem utilização, certo? E o programa Minha Casa e Minha Vida, principalmente de 0 a 3, joga o povo para a periferia. Por que não utiliza esses prédios para que o povo... O diretor do Departamento de Habitação de Porto Alegre disse que no primeiro condomínio do programa, 10 famílias do movimento foram contempladas. Humberto Goulart confirmou também que o DEMAB está estudando a possibilidade de utilizar os prédios abandonados para a moradia. Então nós começamos a fazer esse levantamento, justamente nessas 2 que está acontecendo isso, né, para ajudar os donos, como uma política municipal para ajudar os donos. Então é uma preocupação nossa. Então acho que deve ser assim, desapropriação com pelo que preço, que valor? O valor da reforma. O centro da cidade pode ser habitado por trabalhadores. O centro da cidade pode ser um espaço de convívio e não só um espaço de comércio. Integrantes do MST desocuparam uma área em Sananduva, no norte do estado, na manhã de hoje. Os trabalhadores rurais sem terra estavam acampados no local desde a semana passada e deixaram a fazenda porque o INCRA teria se comprometido a fazer a vistoria para a criação de um assentamento. 300 manifestantes seguem acampados em uma área em Viamão e outros 500 em um terreno em Vacaria. De acordo com a assessoria de imprensa do movimento, os acampados só sairão depois que o governo do estado anunciar o assentamento dessas famílias. A Delegacia de Polícia de Alvorada prendeu na manhã de hoje uma mulher de 38 anos, suspeita de torturar o próprio filho ao longo de 5 anos. A criança, de 13 anos, é portadora de necessidades especiais. As investigações começaram depois que o menino apresentou mudanças no comportamento. Entre as agressões, a mulher teria feito o filho ingerir as próprias fezes. A criança foi conduzida a um abrigo municipal de Alvorada e a mãe está numa cela isolada da penitenciária feminina Madre Pelletier, na capital. Aumentou para 22 o número de notificações recebidas pelo Centro de Vigilância em Saúde do Estado de pessoas que passaram mal ao ingerir o achocolatado Todinho. De acordo com a assessoria de imprensa, o Laboratório Central do Estado está analisando amostras de outros lotes do produto. A orientação é para que as pessoas não consumam o achocolatado de qualquer lote
até que o laudo final das análises seja divulgado. Confira agora a situação das emergências SUS dos hospitais da capital. Na Santa Casa, há 27 pacientes para 12 leitos. No Conceição, há 128 pacientes para 50 vagas. No São Lucas, há 41 pacientes para 15 leitos. No Hospital de Clínicas, há mais que o triplo de pessoas para a capacidade. São 160 pacientes para 49 leitos. Confira a situação das emergências da região metropolitana. Há vagas nas emergências dos hospitais Nossa Senhora das Graças, no Hospital Centenário de São Leopoldo e no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. As informações foram atualizadas às 5 da tarde e passadas pela assessoria de imprensa de cada instituição. Um grupo de carteiros invadiu nesta tarde a sede central dos Correios, no centro de Porto Alegre. O protesto acontece depois da Assembleia dos Trabalhadores, em que ficou decidida a manutenção da greve por tempo indeterminado. A categoria está paralisada desde o dia 14 de setembro. Os funcionários cobram perdas salariais e são contra a privatização da estatal. Nesta terça-feira, e as temperaturas ficam mais baixas. E ainda a poluição visual faz mal à saúde. Assunto é discutido durante um seminário em Porto Alegre. Vai faltar água em 13 bairros da Zona Sul de Porto Alegre nesta terça-feira, a partir das 10 da manhã. O DEMAI realiza obras na estação de bombeamento Cascatinha. O abastecimento deve ser normalizado ao longo de quarta-feira, dia 5. Em caso de chuva, o serviço será adiado. Nesta semana, a CE realiza obras de melhorias em Porto Alegre, Alvorada e Guaíba. Por conta disto, o fornecimento de energia será interrompido, afetando 6.500 clientes. A lista completa dos desligamentos programados pode ser consultada no site da companhia.